Assim, na noite de hoje, Deus ele tem algo novo para mim e para a sua vida. Mas quero aqui, em nome de Jesus, louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Nogueira Júnior, que é um amigo também de muitas datas, um amigão mesmo, companheiro dele. Eu gosto muito do Hélio, meu amigo pastor Hélio, os demais pastores, pastor João Paulo Mandu, gente boa, melhor sair do Pará, sempre vendido na SEADEC. Quero também louvar a Deus pela vida do vereador Geraldinho, que está nesta caminhada, pleiteando uma vaga na Câmara Federal, e desejo em Deus que o Senhor venha a êxito na sua caminhada e que a bênção de Deus esteja sobre sua vida, né? Queridos, os que trouxeram a Bíblia, abra por gentileza no livro dos Salmos, Salmo de número 103, que é o tema desta festa, desta festividade, aniversário da igreja, 62 anos, pastor. 62 anos de muita história, de uma trajetória de fé e comunhão, e não é todo dia que nós completamos 62 anos de história. E eu tenho certeza que esta igreja passou por muitas lutas, dificuldades, mas também tem vencido muitas vitórias na presença do nosso Deus. Os que encontraram o Salmo 103, versículo de número 3, diga: eu encontrei. Então leiamos nesta noite este versículo, somente o versículo de número 3, que diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as enfermidades. Amém? Amém. Vamos lá, só a igreja, 1, 2 já. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém, meus irmãos. O irmão do teclado aí, bem baixinho, toca um negócio aí de Jesus, tá? Isso não tem efeito nenhum, viu? Mas só que eu acho que não gera unção, é só porque é bonito mesmo. Deixa os irmãos assim mais vidrados na mensagem. Amém? Querido, Jesus, Ele é o perdão que cura a alma. Nós vamos nos basear nesta noite, nesta temática. Eu peço aos irmãos que mantenha a sua Bíblia aberta e, com certeza, sem sombra de dúvidas, Deus ele falará conosco nesta noite. É preciso dizer aos que nos ouvem nesta noite, senhores e as senhoras aqui presentes, sobre o que acabamos de ler, que todos nós, em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada, aparecem marcas, feridas, que nem sempre, e eu digo isso, que nem sempre aparece por fora, que é visível aos olhos de quem está vendo, mas existem pessoas que sorriem por fora, há uma alegria por fora, mas a sua alma está contrita, há um sofrimento interno. E muitas vezes, por não sorrir por fora, alguém está
carregando dentro de si culpas por aquilo que fez, por aquilo que cometeu, decepções por aquilo que lhe foi causado. E não só isso, mas também mágoas por alguém que nos feriu na caminhada. E quando eu olho para o Salmo 103, dá para imaginar quantas mágoas Davi sofreu na sua caminhada, muito antes de ser ungido rei, quando pelos seus ele foi rejeitado. Depois de ser ungido rei, rejeitado pela esposa, por não entender a adoração e o agradecimento a Deus quando a arca é trazida de volta para Israel. Algumas mágoas, algumas decepções Davi trouxe sobre a sua vida. E não só isso, como também lembranças dolorosas dentro da sua alma. E quantas lembranças, muitas vezes, desta trajetória a gente traz, a gente carrega dentro do nosso íntimo, dentro da nossa alma. Mas quando eu olho para o salmista, que era um homem experimentado, dado o sofrimento que enfrentava, a Bíblia diz que o salmista, ele nos apresenta uma verdade poderosa, porque Deus não apenas nos perdoa os nossos pecados, mas também Ele é aquele que sara as nossas enfermidades. É preciso dizer, irmãos, que o pecado ele pode ferir, e ele fere profundamente a alma do ser humano. Mas também é preciso dizer que, embora o pecado ferido a alma do ser humano, a Bíblia diz que a graça de Deus, ela tem poder para restaurar este ser humano que foi ferido. Nós não estamos aqui por méritos. Essa igreja, ela não chegou nesses 62 anos por méritos, pela beleza, pela arquitetura do templo, que para mim é um dos mais bonitos de Teresina. Mas ela chegou aqui porque a graça de Deus tem sustentado o campo encontro das águas. E graça não se explica, é um favor imerecível. Nós não merecemos, mas a graça dele nos alcançou. Eu pergunto aos irmãos, destes 62 anos, quantos aqui foram alcançados pela graça de Deus? Aleluia. Então a graça de Deus, ela tem poder para restaurar. É ela que nos restaura. Por exemplo, quando eu leio 2 Crônicas 7,14, Salomão acabara de edificar o templo, a casa do rei, e houve a consagração do templo. E a Bíblia diz que quando o templo foi consagrado ao Senhor, a glória de Deus desceu. E era tanta glória que os sacerdotes não puderam entrar na casa por causa da glória de Deus. Só que depois Deus aparece a Salomão em sonho. E eu gosto sempre de frisar isso aqui,
Porque geralmente é assim, quando você faz um grande feito, a expectativa é fazer outro. Não é assim? Quando você realiza uma grande obra, o entusiasmo de quem está fazendo uma grande obra é poder construir outra maior. E talvez a expectativa de Salomão, quando Deus lhe apareceu, fosse mais ou menos essa. Só que Deus, quando fala a Salomão, ele começa o diálogo com Salomão e eles acabaram de sair com um apogeu de glória. E na visão do sonho que Deus deu a Salomão, Deus disse a Salomão: Salomão, se eu cerrar os céus, e se não houver chuva, e se eu enviar os gafanhotos para que consuma a terra, olha para cá. Estou falando de restauração. Mas parece uma coisa contraditória. Porque você está saindo de um apogeu de glória e agora você está entrando em um estado de crise. Deus coloca Salomão em um estado de crise. Só que o mesmo Deus que te leva à crise é o mesmo Deus que tem a receita para você ser restaurado. Irmãos, existe prensa que Deus nos coloca para ver até onde a gente consegue subsistir. É por isso que nem toda luta que vem sobre o crente, ela vem do diabo. Deus tem suas formas de nos trazer para si. Aí Deus disse a ele: Salomão, o estado é de crise, mas se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Isso é restauração. Agora, se você crê, levante assim as tuas mãos para os céus e fique com ela levantada por alguns segundinhos até eu dizer algo de Deus para alguém aqui. Eu não sei qual foi o estado de crise que você entrou. Eu não sei aonde a sua vida precisa de restauração. Talvez na sua casa, talvez no meio da sua família, talvez no convívio familiar dos filhos, do casamento, talvez da estrutura financeira que às vezes nos falta. Mas desta noite Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele é poderoso para restaurar e para mudar o estado. E eu profetizo em nome de Jesus que Deus está mudando a situação da sua vida. E se você pode dar um brado de glória a Ele, queridos, quando nós encontramos Jesus, a Bíblia diz que encontramos muito mais do que uma religião. Pastor, o que é que nós encontramos? Perdão. É Ele que nos perdoa. Restauração. É Ele que nos restaura. Paz. E não só isso, mas também uma nova oportunidade para recomeçarmos. Eu não sei onde você parou, ou que te fez retroceder, ou que está te deixando sem ânimo, ou que está fazendo você se entristecer na caminhada. Mas eu quero te dizer
que Jesus nesta noite está nos dando uma oportunidade de recomeçar tudo de novo. Porque às vezes há percalços, há pedras, mas não pare porque pedras foram lançadas. Levante, sacuda a poeira e recomece de novo. Sabe por que eu gosto do filho pródigo? Porque quando ele reconhece os erros, ao voltar ele vê a possibilidade de uma vida nova. Quantos trabalhadores do meu pai têm comida em abundância, eu aqui passando fome, perecendo fome? Irei ter com meu pai e direi a ele: Pai, pequei contra os céus perante ti e já nem sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz como um dos teus trabalhadores. Só que quem é filho não perde o posto de filho, porque em algum momento da caminhada tropeçou. Quando o filho vem, ele é abraçado, ele é restaurado, ele é perdoado, lhe colocam sandálias, roupas novas, anel nos dedos, ainda diz assim: vamos matar o cordeiro e vamos nos alegrar, porque esse foi restaurado. Deus me trouxe aqui para dizer que há restauração para a tua casa, há restauração para o teu casamento, há restauração para a tua vida. Aleluia. Queridos, a alma ferida, ela precisa de restauração. E não é eu que cura a alma ferida, quem cura a alma ferida é o próprio Deus. Por quê? Porque a culpa do pecado pode produzir sofrimento interior. E às vezes eu fico observando que muitas pessoas elas tentam esconder suas dores. Só que Deus, Ele conhece o nosso coração. E por conhecer o nosso coração, Ele nos sara. A Bíblia diz no Salmo 147, versículo 3, a Bíblia diz assim: Ele sara os quebrantados do coração e liga-lhes as feridas. É Ele que sara. Talvez alguém, nesses 62 anos, tenha pensado em desistir, em parar. Isso é normal. São os espinhos da caminhada. E às vezes alguém tropeça e tenta esconder o tropeço. Só que Deus, Ele não nos fez para estarmos caídos. Ele quer nos restaurar. Ele quer nos colocar de pé. Ele quer nos fazer prosseguir. Ele quer nos fazer caminhar. E eu profetizo que ninguém fica caído aonde Jesus entra para sarar. Aleluia! Não esconda de Deus aquilo que está ferindo a sua alma. Davi não escondeu. Quando Davi sofria a perseguição de Absalão, seu filho, ele não escondeu de Deus o seu sofrimento. Aí no Salmo 40 ele diz: eu esperei. Porque às vezes esperar, pastor Maria,
vazio. Não é bom. Porque a gente quer as coisas de imediato. Só que tudo passa pelo teste da espera. Nem tudo vai acontecer no seu tempo. Nem tudo vai acontecer no meu tempo. Mas no tempo de Deus, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Aí Ele diz: eu esperei pacientemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um charco de lodo, pôs os meus pés em uma rocha e firmou os meus passos. Levante as suas mãos, porque eu profetizo: Deus está restaurando a sua vida, a sua casa, e você vai andar melhor, vai caminhar melhor, você vai cantar o hino da vitória. E se você pode adorar a Deus por isso, abra a boca e glorifique, abra a boca e adore, entre esse lugar de glória. Eu sinto a glória de Deus aqui. Se você sente a glória de Deus, glorifique a Ele. Quem tem glória dê glória, quem tem aleluia dê aleluia. Quem tem línguas estranhas, fale em línguas estranhas com Deus. Ele sabe o quebrantar do coração. Irmão, Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Sabe o que eu gosto de Deus? É que o perdão de Deus é completo. Deus, Ele não nos perdoa pela metade. O perdão de Deus é completo. E eu gosto, não, porque não existe pecado que esteja além do alcance da graça. E quando há verdadeiro arrependimento, Jesus joga tudo no lado do esquecimento. É por isso que ele usou uma frase, ou o escritor usou uma frase: arrependei-vos e convertei-vos. Porque às vezes alguém faz alguma coisa e se arrepende, por não se converter, volta a fazer tudo de novo. É por isso que muitas vezes a gente fica nessa briga com o pecado. A gente quer servir a Jesus, mas o pecado nos impossibilita de prosseguir, de avançar, de ter continuidade. Só que o perdão de Deus é completo. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. A Bíblia diz em 1 João 1,9 que Deus, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar. Quando nós confessamos as nossas faltas, Ele nos perdoa. Porque eu entendo, irmãos, que o passado não precisa determinar o nosso futuro. E eu sempre digo, irmãos, que o bom não é começar bem, é terminar bem. Porque muitos começam bem e param. Por exemplo, João 6,60, a Bíblia diz que muitos discípulos de Jesus tornaram para trás e não andavam mais com ele. Eles começaram bem. Quando Jesus envia a primeira leva de discípulos,
e eles começam a curar, começam a fazer milagres, começam a experimentar do sobrenatural de Deus, eles voltam e começam a dizer para Jesus tudo que fizeram, uma alegria tremenda. Aí Jesus, vocês estão alegres com isso? Vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está escrito nos céus. Aí em João 60 eles já nem andavam mais com ele. E quando ele se vira para os 12, especial para Pedro, porque Pedro era o que tinha o coração mais duro, e ele diz: e aí, e vocês? Vocês estão querendo ir embora? Como quem diz assim: vá, eu não seguro ninguém. Porque tem pessoas, irmãos, que acham que são mais merecidas do que as outras. E o olhar de Jesus para a multidão é um só. Ao tempo que ele tem misericórdia, ele é um Deus de justiça. Ele não obriga ninguém a pedir perdão e nem ninguém a andar com ele. Mas quando você pede o perdão e começa a andar com ele, você desfruta do sobrenatural que vem dele também. Aí Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Como que diz, uma vez que nós experimentamos o teu poder, não tem como voltar atrás, irmãos. É o que eu disse no começo da mensagem: 62 anos de história, não dá mais para retroceder. O limite desta igreja é os céus, é os céus, é os céus. E queira Satanás ou não, é os céus, é os céus. E só quem vai para os céus, levante as mãos e adore a Jesus, porque Satanás não vai atrapalhar a tua caminhada. Aleluia! É por isso que eu disse aos irmãos que o passado não precisa determinar o seu futuro. Porque quando nós colocamos as nossas vidas na mão de Cristo, é Ele que determina. É Ele que nos conduz. Aleluia. É por isso, irmãos, que o perdão de Deus, ele traz cura para a alma. A Bíblia diz: ele sara todas as tuas enfermidades. O perdão traz paz para o coração. A Bíblia diz que Deus remove o peso da nossa vida. A graça de Cristo restaura aquilo que o pecado destruiu. É a graça. Ela restaura. Quando eu vejo Jesus, irmãos, em Mateus 11:28, dizendo: vinde a mim, vós os cansados. Cansado de quê? De trabalhar? Ou cansado de viver uma vida de pecado? Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Porque o pecado nos traz cargas, mas Jesus, ele remove as cargas. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vocês, irmãos, porque meu jugo é suave e meu fardo é
sofrimento, as nossas dores, as nossas culpas. Porque diz João 3:16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele continua dizendo: eu não vim julgar ninguém, mas eu vim para que tenham vida. Ele tira o peso. É por isso, irmãos, que Romanos capítulo 8 diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Quantos desta noite andam segundo o Espírito? Quantos desta noite têm certeza disso? Quantos desta noite podem bater no peito e dizer: Ele levou as minhas cargas? Quantos desta noite podem dizer: Ele arrancou as minhas culpas? Quantos desta noite podem dizer: Ele sarou a minha alma, Ele sarou a minha família, Ele sarou a minha casa? Não existe condenação, porque Ele já nos purificou. E só os purificados abrem a boca e glorificam, só os purificados abrem a boca e adorem, só os purificados exalte o nome dEle. Aleluia. Levante as mãos e sinta o poder de Deus na sua vida. Receba o perdão dele nesta noite. Receba a graça dele nesta noite. Levante as mãos, irmãos, e sinta de Deus aquilo que eu estou sentindo. Senhor, aonde houver uma mão levantada neste templo, nesta igreja, e sobre estas mãos está a tua graça, faz ele sentir a tua presença nesta noite. Receba de Deus a visitação do Espírito dele. Deixa eu ver quem está recebendo. Deixa eu ver quem está recebendo. Lá atrás já tem alguém recebendo. Aqui na frente já tem alguém recebendo. Senhor, se é verdade, nos dá um sinal da tua presença nesta noite. Cadê os crentes do glória, do aleluia, do fogo, da unção? Receba de Deus. Tem graça dele na casa. Tem graça dele na casa. Talvez seu maior problema não esteja no corpo, mas na alma. Aleluia. Mas Jesus, ele continua sendo especialista em restaurar corações feridos. Pastor, eu vou parar porque alguém me machucou. Ei, machucaram Jesus também, ele não parou. Imagine se Jesus parasse, porque ele cuspiu o rosto, porque ele feriu as costas, porque ele colocaram uma cruz pesada, porque zombaram e escarneceram dele. E sabe por que ele não parou? Porque Jesus não viu a cruz, Jesus viu além da cruz. E quando ele viu além da cruz, ele viu a igreja do Putivelho, o campo Encontro das Águas, completando 62 anos de história. Que as portas do inferno, pastor
perdoou, aprenda a perdoar também. Eu não entendo, eu nunca vou entender por que crente se intriga com o outro, por que crente fala mal do outro, por que crente fala mal do seu líder nas escondidas. Eu nunca vou entender isso. É porque o pastor me apontou. Se a palavra te fere, não te causa mudança, alguma coisa está errada na sua vida. Quem experimenta da graça também deve demonstrar graça. Porque a Bíblia diz que o ressentimento mantém a alma presa ao passado. Vai pra cá. Quando eles açoitavam Jesus, quando eles batiam em Jesus, quando eles cuspiam em Jesus, a Bíblia diz que ele não lançou nenhuma palavra de maldição, simplesmente ele diz: perdoa eles, eles não sabem o que fazem. O perdão é libertador. Aprenda a perdoar. Perdoar não significa dizer que o erro foi certo, que alguém concorda com ele. Perdoar é olhar para a pessoa e dizer: você me feriu, mas eu te perdoo, porque Cristo me perdoou também. E perdoar é esquecer que alguém te fere, aí você se machuca, aí eu perdoo, mas não esqueço. Mas Jesus se esqueceu do teu pecado. Jesus se esqueceu da tua culpa. Perdoe. Porque, querido, se não houver perdão, não se cumpre em nossa vida o que diz o Salmo 133: ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso. Porque quando há união, há perdão. O óleo do Espírito Santo desce. Levante as mãos, porque eu vou profetizar. Deus vai descer com a sua cadoche neste campo. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu mandei a terra. Se tu puder, segura na mão desse teu irmão aí. Mas segura com força. Segura com força. Sacode a mão dele aí. Tenta se soltar da mão dele, mas não solta, não solta, só tenta. Sabe o que quer dizer isso? Que um cordão de 3 dobras é difícil de romper. Uma igreja unida, irmão, Satanás não prevalece contra ela. Esta obra é de Deus, este campo é de Deus, e Deus vai frutificar, assim diz o Senhor dos exércitos. Haverá um rebuliço. Deus vai
Deus nos perdoou em Cristo. Ei, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, obreiros da casa do Senhor. O pastor de vocês não é inimigo de vocês. Vocês não são inimigos do pastor. Deus nos colocou aqui para somar. Só que Deus está me dizendo que a casa vai ser restaurada. Levanta as mãos para os céus. Pastor Mazinho, Deus vai restaurar a casa. E vai começar pelo público. Deus está levantando homens fiéis para segurar nos teus braços. Diz o Senhor, esta obra é de Deus. Eu sair daqui hoje pedindo perdão para quem te feriu, para quem você feriu. Irmãos, eu não dormia hoje sem ligar para aquela pessoa e dizer: me perdoa, me perdoa. Aí ela vai dizer: por que te perdoa? Porque eu quero ir para o céu e você também quer. E no céu não entra intrigado. Libere o perdão e permita que Deus cure o seu coração. É simples, irmãos. E por que eu digo isso? Porque Jesus transforma as feridas em testemunho. Fique de pé. A Bíblia diz que Deus pode transformar uma história de dor em uma história de vitória. E por que eu digo isso, irmãos? Porque o lugar das feridas pode se tornar o lugar do testemunho. Aonde tu foi ferido, é lá que tu irá testemunhar das maravilhas que Deus faz. Quem foi alcançado pelo perdão possa anunciar a graça dele. É a graça dele.
lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo, vem. Enquanto você vem, eu quero perguntar: tem alguém nesta noite que ainda não é crente? Levanta as mãos. Você que ainda não é crente. Alguém? Tá jovem aí, você não é crente? Não? Ai, você é crente, Deus te chama para te dar graça. Quer receber a graça através da salvação de Cristo? E você já está dando glória por quê? Você quer a graça. Irmãos, quem nesta noite está precisando de restauração da família, levanta as mãos. Sai do seu lugar e deixa eu orar por ti, em nome de Jesus. Está vindo a segunda pessoa, já era para você estar dando errado. Isso é graça! É a segunda, está vindo a terceira. Cadê a terceira? Vai lá, buscar a terceira. É graça. É graça. Tem alguém para cantar, irmão, enquanto alguém vem. É graça. Eu quero a terceira. Cadê a terceira? Aonde está? Aonde está a terceira? Que quer experimentar a graça. Eu quero orar para quem quer restauração da família, do casamento, que quer ver os filhos libertos. Venha, cadê a terceira pessoa? Eu quero orar por alguém que quer ser curado do corpo, das enfermidades. Aonde está? Venha. Mais alguém para Jesus? Eu quero a segunda e terceira pessoa. Aonde está a terceira pessoa? Vem, pode vir, pode vir. Pode pra cá. Como que é o nome dele? Victor Gabriel. E o seu? Yasmin. A Yasmin e o Victor Gabriel. Nós vamos orar por eles. Vocês virem aqui um pouquinho mais na frente. Está vindo a terceira? A terceira? É novo. A guerra mais experiência ficou.
4 dias de festa aí, né? Esses 4 dias nós vamos estar falando de cura aqui, viu? Cura da alma, cura do corpo, cura da mente, porque o Senhor é aquele que cura, aleluia. Vou passar agora para o nosso pastor. Graças a Deus. Amados, enquanto o pastor Afilho ministrava a palavra, recebemos nesta oportunidade também nosso querido pastor Isaías, Gessivaldo Isaías, deputado estadual, e mais uma vez pleitei a reeleição, não é isso? Com certeza, e os irmãos querem dar um bem-vindo bem forte ao nosso querido deputado, nosso querido pastor. O que podemos dizer? Muito bem. Volte sempre, aqui você é especial. Muito bem, eu quero, nesta oportunidade, agradecer ao nosso querido deputado. Ele tem também dado a sua parcela de cooperação em prol desta causa, não somente agora, mas durante muitos anos, como vereador, como deputado, sempre esteve empenhado em trazer solução às causas sociais da nossa cidade, do nosso estado. Deus abençoe de maneira toda especial. Ao nosso vereador também, irmão Geraldinho, que também tem esta militância trabalhando em prol da nossa comunidade. Deus abençoe, meu querido pastor Mandu, como a gente se conhece, né? Assim que ele gosta de estar sempre lutando, né? Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos. Queridos, só anunciando, amanhã nós temos culto em todas as nossas congregações. Aí os irmãos perguntam, e a festa aqui continua? Amanhã a participação das nossas crianças, todo o departamento infantil, a programação aqui, e aos supervisores vão estar liberando as caravanas das congregações, as crianças, evidentemente que não virão sozinhas, né? Sempre acompanhados por alguém que vai estar acompanhando as crianças. Então amanhã, 19 horas, o trabalho será sob a direção do departamento infantil. E na sexta-feira prossegue a nossa festa. Nós temos na sexta-feira os conjuntos aniversariantes, conjunto de senhores, heróis da fé e das senhoras, conjunto Monte Sião. Então toda a igreja está convidada para estar aqui na sexta-feira. A festa prossegue no sábado e encerrando no domingo. E amanhã, sexta-feira, a gente vai estar falando a respeito das programações de sábado e domingo. Então quero agradecer a presença de todos os queridos irmãos que aqui estão, nossos supervisores. Deus abençoe de maneira especial. E nós queremos agradecer ao nosso querido amigo pastor Afilho. Eu, quando liguei para ele, acho que era quase 5 horas da tarde, 5 e meia, né? É porque o pregador que estava, tinha sido convidado mais ou menos há uns 3, 4 meses, estava tudo acertado, mas quando foi exatamente hoje, umas 3 e meia para 4 horas da tarde, ele liga, dizendo que estava no Maranhão, mas estava doente, impossibilidade de vir. Quando ele ligou, perguntei se já está em Timon ou Teresina, porque tem familiares em Timon. Ele disse, não, eu estou aqui no Maranhão sem poder andar. Estou enfermo, não pude viajar e peço perdão à igreja. Eu digo, não, essa situação aí é compreensível, nós vamos estar orando pela sua saúde. E graças a Deus, que Deus sempre tem, não somente reserva, mas Ele tem aqueles que estão sempre na brecha. E ele aqui é da mesma equipe, do Sempre Pronto, né? Então, liguei, graças a Deus que ele, se fosse amanhã, não daria certo, porque cedinho estou viajando para
São Luís para participar da UMADEM. Nosso presidente já está lá e os demais pastores, inclusive o pastor Toriano vai estar amanhã, vai estar nos representando lá, o pastor Osiel Gomes, lá no Tiriricaba, em São Luís. Queridos, nos coloquemos todos em pé. Não sei se as irmãs que vão do departamento ainda vão fazer a ornamentação, elas queriam que terminasse mais cedo, mas o culpado aqui é o Afílio, e ele, como sempre, é o vaso de Deus, então a culpa é Deus, né? Ele é culpado. Queridos, eu vou quebrar o protocolo. Como ele já é uma autoridade, não é só candidato, eu vou pedir para ele orar. Nós iremos orar por ele, mas ele vai orar por nós, pastor Gessivaldo. E nós vamos pedir ao pastor Rogério para impetrar as bênçãos. Quero saudar vou orar por ele. Quero saudar a amada igreja do Senhor Jesus, com a paz do Senhor. Nós, pastor, temos de essência e oração. E quando eu cheguei, falei com o pastor, disse: olha, vamos ganhar alma. Porque Jesus está voltando e nós precisamos ganhar alma. Então, o irmão Gerardinho sabe da nossa luta por almas. E o diabo ele tem tentado de todas as formas impedir o crescimento da palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus está na frente de nós. Vamos orar. Vamos orar pela família. Você já orou pela família, pastor? É oração pela família, né? Então vamos orar para que Deus abençoe a igreja, fortaleça com o Espírito Santo, para que Deus dê força para a cura, para a libertação. E logo em seguida a bênção que o pastor vai dar para abençoar para vocês em tua casa. Nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, meu Pai. Eu ministro, ó Deus, neste momento e profetizo que a tua igreja, Senhor, saia daqui hoje ungida pelo teu Espírito, meu Pai. Que o bom perfume do Senhor Jesus Cristo, ele venha, meu Deus, entrar no coração de cada um, e que eles venham, meu Pai, ser testemunha viva, meu Deus, aonde quer que eles estejam, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que ele for, meu Pai, que o Senhor Jesus venha abençoá-lo, que ele venha, meu Deus, poder profetizar para a cura, para a libertação, para que o teu poder e a tua glória seja honrada, meu Pai, em todos os locais, meu Deus, que ele for. Meu Deus, eu consagro, abençoa a tua santa igreja e abençoa todos, meu Pai, para que o Senhor dê o dom de cura, de libertação e, acima de tudo, meu Pai, a palavra da salvação. Pois assim, meu Pai, eu santifico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. As palmas para o nosso Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com toda a igreja. Nós dizemos amém.